Deus, nas nossas vidas. Obrigado por este momento tão especial, Senhor. Quero te louvar, Deus, pela vida do Luiz Guilherme, que prontamente aceitou o convite de estar aqui hoje, junto com a sua família. Deus, como um instrumento do Senhor para abençoar as nossas vidas. E que nós, ó Deus, nessa noite venhamos ouvir, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, para permanecermos no centro da tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, igreja. Estou muito feliz de estar aqui, uma data tão especial. Eu, uma pessoa tão jovem aqui, diante de pastores, pessoas que têm décadas de ministério, décadas de experiência na caminhada com o Senhor. E é uma honra para mim estar aqui. Gostaria de agradecer ao pastor Fábio, a Josi, pela oportunidade. Jamais imaginaria que eu estaria aqui pregando no aniversário de 50 anos dessa igreja, que tem uma história tão grande na minha vida. Então eu gostaria de agradecer a cada pessoa que está aqui, parabenizar a Igreja Evangélica Nazareno de Cana Verde por 50 anos de vida, 50 anos salvando vidas, 50 anos transformando famílias, 50 anos sendo presença e sendo um canal de Deus sobre essa cidade. E eu creio que ainda virão muitos e muitos anos até a volta de Jesus, porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Amém? Abra sua Bíblia comigo no texto de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 8, versículo de número 13. Gênesis, capítulo de número 8, versículo de número 13. Glória a Deus. Gênesis 8, 13, que diz assim: E aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: Saia da arca você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça também sair todos os animais que estão com você, tanto aves como gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. Até aqui. Esse texto é um texto muito conhecido, que fala sobre a história de Noé. A história de Noé não é só a história de um dilúvio. É a história de um recomeço de um plano. Deus havia começado um plano na humanidade com o primeiro homem, Adão. O pecado, então, entra na humanidade. E aquele plano que havia sido arquitetado é interrompido. A iniquidade, o pecado, o mal entra na terra. E então todo mundo, toda a humanidade é tomada por aquela maldade, por a iniquidade. Então Deus resolve destruir tudo que há sobre a face da terra. Resolve trazer um dilúvio por meio de uma chuva que irá limpar a terra para reconstruir um novo mundo. Mas a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Deus escolhe Noé e a sua família para recomeçar um plano. Estudiosos dizem que Noé ficou quase 100 anos construindo aquela arca. 100 anos se preparando para o ápice daquele plano que Deus tinha com ele, para salvar uma família, salvar os animais da terra e reconstruir um novo mundo. Noé construiu a arca, ouvindo desprezo
escárnio das pessoas, duvidavam de que de fato a água ia cair. Mas ele continuou. Zombavam dele, mas ele continuou. Ele permaneceu construindo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Então a água vem, a chuva vem, durante 40 dias e 40 noites choveu sobre a terra, e um dilúvio destruiu tudo aquilo que havia sobre a face da terra. Noé e sua família foram salvos dentro daquela arca. Mas a chuva parou. Repita comigo, a chuva parou. Não tem mais motivo para continuar na arca. A chuva parou. 100 anos construindo uma arca, 40 dias e 40 noites de chuva, e a chuva parou. Mas a Bíblia diz que durante 1 ano, Noé e sua família permaneceram na arca. Não tinha mais chuva. Não tinha mais indício. Não tinha mais chance. Noé e sua família estavam na arca. Imagina você ficar 100 anos construindo algo, esperando sair da arca, esperando que algo aconteça, esperando uma provisão de Deus, uma resposta de Deus, e durante 1 ano você fica naquela arca. Você sai, olha para o céu e não tem chuva, e não tem resposta. 100 anos ouvindo calúnias, 40 dias e 40 noites de dilúvio, de chuva. Mas Noé e sua família ficaram 1 ano. 1 ano esperando. Mas a Bíblia diz que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, no aniversário, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, se completava 1 ano que eles estavam na arca. As águas começaram a baixar. Olha para quem está do seu lado e diz, é no aniversário que as águas começam a baixar. Eu não sei quais são as suas expectativas para o culto de hoje. Eu não sei o que você veio aqui esperando. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que este culto não é só um culto de comemoração. Hoje é o culto que Deus anuncia as águas baixando. Hoje é o culto que Deus pega aquilo que estava travado e começa a desenvolver. Eu não sei há quanto tempo você está esperando dentro da arca. Eu não sei há quanto tempo você sai, olha para o céu e não vê chuva. Mas Deus está aqui e está te dizendo que hoje eu anuncio o propósito sobre a sua vida. Hoje eu pego aquilo que está preso e libero diante da sua vida. Hoje Deus está te chamando para fora da arca e diz, filho, vamos reconstruir um novo mundo juntos. Repita comigo, reconstruindo um novo mundo. Até aqui essa igreja passou por muitos dilúvios. Quantas obras não se levantaram contra essa igreja? Quantas setas não foram lançadas? Mas passou. Estamos aqui. Mas não adianta nada passar pelo dilúvio e ficar dentro da arca. Deus trouxe eu e você aqui para dizer que é hora de sair da arca. Eu estou baixando as águas. Está chegando o momento de vocês saírem. Está chegando o momento onde essas 4 paredes vão ficar pequenas. Está chegando o momento onde eu vou lançar vocês sobre essa cidade. Hoje não dá para sair, a água está por conta, mas eu estou abaixando as águas para vocês saírem. Nos próximos 50 anos vocês vão sair. A maior missão de Noé nunca foi construir uma arca. A maior missão de Noé foi reconstruir o mundo depois do dilúvio. A sua missão não é ficar passando por dilúvio, meu irmão. A sua missão não é ficar dentro da arca esperando a chuva passar. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele está te chamando para reconstruir algo novo. É hoje, no aniversário, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas começaram a baixar. Então Noé vê, as águas estão baixando. O que eu faço? Ele abre a cobertura da arca e olha. E ele vê o solo enxuto. O solo enxuto significa que não tem mais água na superfície do solo.
Você olha o solo e você não vê mais água. Mas a Bíblia diz que Noé olha o solo enxuto, mas ele não sai. 27 dias depois, ele sai e a terra estava seca. Tem uma diferença. Tem uma diferença daquele que sai da arca com o solo enxuto e daquele que sai da arca com o solo com a terra seca. Porque o solo enxuto, ele ainda está úmido. Tem lama. E quem sai da arca, antes do momento de Deus falar para sair da arca, se suja na lama. Quem não sabe esperar o tempo de Deus, vai pisar lá no pé com o solo enxuto. Vai pisar e o pé vai afundar. Existe uma diferença do solo enxuto para a terra seca. Olha para quem está do seu lado e diz: espere a terra secar. Saia no tempo dele. Quantos estão entendendo? Amém? Saia no tempo dele. As águas estão abaixando, mas calma. Tudo está indicando que está vindo um novo tempo, mas calma. Deus tem um plano. O solo ainda está enxuto. Tenha calma. O problema é que nós queremos colocar as nossas convicções à frente daquilo que Deus tem. À frente do propósito de Deus. Deus tem algo grande para essa igreja. Grande para essa cidade. Mas nós não podemos marchar em direção àquilo que Deus tem num solo enxuto. Num solo lamacento. Porque você anda, corre e não sai do lugar. E muitas vezes Deus vai te pedir para fazer. Imagina Noé construindo uma janela num barco que vai ficar no meio do dilúvio. Ele não entendeu nada. Até o ponto que Deus disse para ele: pegue uma pomba e saia e tire pela janela. Nada fazia sentido. Até que a janela começou a simbolizar o fim de tudo aquilo. Tem certas janelas que Deus está pedindo para você abrir, que você não entende agora, mas no tempo certo. Quando a terra começar a secar, você vai começar a ver os frutos daquilo que você tem feito agora. Aquilo que parecia não ter jeito. Aquilo que os médicos diziam que não tinha solução. Aquilo que os advogados diziam que não tinha mais jeito. Deus hoje, nessa noite, no aniversário, Deus está te convocando. Sai e vem marchar comigo. Quantos estão entendendo essa palavra? Amém? Então Noé já entendeu que ele não pode sair a qualquer momento. E aí Deus diz para ele: sai. E ele sai. A primeira coisa que Noé faz é oferecer um sacrifício. Isso é essencial. Ele está começando um plano. É hora de reconstruir o mundo. A primeira coisa que ele faz: oferece um sacrifício. A Bíblia diz que ele pega animais puros e oferece no holocausto, sobre o altar. Mas pensa, a Bíblia diz que toda a terra foi devastada. Não havia nada sobre a terra. Não havia animal que tenha escapado do dilúvio, exceto os que estavam na arca. Ou seja, Noé pegou um daqueles que estavam dentro da arca. Um animal separado para reconstruir o mundo. Deus pega esse animal. Noé pega esse animal e oferece esse sacrifício. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem coisas que para você romper, você vai ter que matar coisas que estão na sua arca. Tem certos estágios da sua vida que você só vai romper se você matar coisas que você está carregando na sua arca. Nós pedimos: Senhor, eu quero viver um novo tempo. Eu quero atingir um novo nível. Eu quero ser usado. Eu quero fazer a diferença. E Deus diz: então mata esse pecado de estimação que está na sua arca. Você está carregando esse animal há muito tempo. Aquilo que eu espero de você, você já está carregando. Esse animal que você precisa sacrificar já está com você. Pensa, é um grupo de animais seletos. Não são qualquer animais. São animais escolhidos
para reconstruir o mundo. Mas aqueles animais já entraram com um destino selado. Eles já entraram ali com o objetivo de ser sacrificado. Tem coisa que Deus colocou na sua vida com o objetivo de ser sacrificado. Então não se apegue. Olha para quem está do seu lado e diga: não se apegue. Tem animais que já têm o destino selado. Tem coisa na sua vida que Deus já deu por terminado, Ele só não removeu. Luiz, me prova isso na Bíblia. 1 Samuel 13, abra comigo. 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 14. Samuel fala sobre Saul. Saul foi escolhido pelo povo para ser o rei de Israel. Então, em dado momento, ele oferece um sacrifício no lugar de Samuel. No segundo ano do seu reinado. Repita comigo: no segundo ano do seu reinado. Foi no segundo. E aí o texto diz, 1 Samuel 13,14. Mas agora, é Deus falando, mas agora, o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Deus disse para ele: você ofereceu sacrifício quando não era para oferecer. O seu reinado não vai existir. Eu já rejeitei você. Você não deve ser mais rei. Mas se você olha na Bíblia, Saul governa por mais 40 anos depois disso. Mas calma aí, Saul foi rejeitado. Ele foi rejeitado no segundo, mas foi removido no 40º ano. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem coisas na sua vida que Deus já rejeitou, Ele só não removeu ainda. Tem coisas, tem reinados que estão sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, que Deus já rejeitou. Ele só não removeu. Nós idolatramos pessoas, influencers, cantores, e tem muitos reinados desses que Deus já rejeitou. Deus só não removeu. Mas se Deus rejeitou Saul no segundo ano, por que Ele não removeu? Porque Davi não estava pronto. Deus só vai remover da sua vida quando tiver um Davi para colocar no lugar. Então pare de olhar naquilo que o Senhor está removendo e comece a prestar atenção naquilo que o Senhor está levantando. Aquilo que o Senhor está levantando sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua descendência. Deus tira Saul para colocar Davi. Enquanto Davi não estiver pronto, Saul não sai do lugar. Enquanto você não preparar algo para substituir, Saul vai continuar lá. Rejeitado, mas vai continuar. Porque o povo não vai ficar sem liderança. Aqueles animais já tinham o destino selado. Mas então, Noé oferece o sacrifício. E a Bíblia vai dizer que Deus se agrada. Vem com um aroma suave. Deus se agrada. E Deus diz: eu vou fazer uma aliança com vocês. Sejam fecundos e multipliquem-se. Essa é a promessa, essa é a aliança que Deus tem com Noé. Você tem que se multiplicar. Sejam fecundos e multipliquem. Até que chega no capítulo 9 do versículo 20. Gênesis 9, 20. Coloca aqui para mim. Gênesis 9, 20. Deus fez a aliança. Estava tudo certo. Noé saiu no momento que tinha saído. Noé ofereceu o sacrifício. E isso subiu como aroma suave. Mas no texto de Gênesis 9, 20, diz: sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Estava tudo certo.
Noé tinha feito tudo certo, estava cumprindo a aliança, estava tudo certo. Mas a Bíblia diz, sendo Noé agricultor, 100 anos construindo uma arca, ele volta a plantar. Só que agora não é mais o mesmo Noé de antes. Uma plantação não é mais qualquer plantação. Eu não posso voltar a fazer coisas que eu fazia antes achando que vai ser a mesma coisa. Ele plantava antes da arca, mas depois da arca agora ele tem uma aliança, reconstruiu o mundo. Mas ele quer plantar. O que é mais importante para mim? Voltar a plantar ou seguir o plano que Deus tem para minha vida? Sendo Noé agricultor, ele já era. Só que agora é Noé pós-aliança. É um Noé diferente. É um Noé que ouviu, viu e presenciou algo que ninguém nunca mais vai presenciar. Não tente voltar a fazer as coisas que você fazia antes, achando que vai ser a mesma coisa. Olha para quem está do seu lado e diz: seja responsável por aquilo que você sabe. Noé não era mais qualquer um, ele sabia. Ele é o precursor do novo mundo. Existia uma aliança sobre ele. O problema é que a gente não quer ser responsável por aquilo que a gente sabe. Vem aqui, passa um tempo na igreja e quer voltar para o mundo. Não vai tentar plantar não, meu irmão. Não vai dar certo. Não vai tentar usar as técnicas que você usava antes. Não vai tentar frequentar os mesmos lugares que você frequentava antes. Noé é agricultor, mas é um novo agricultor. E é por isso que quando eu penso em ser responsável por aquilo que nós sabemos, diante daquilo que Deus trará, eu gosto de Pedro. Pedro está lá no Getsemane, junto com Jesus. Jesus precisava dos seus amigos para orar. E ele chama Pedro. Mateus 26, 36. Coloca aqui para mim. Mateus 26, 36. Pedro está no Getsemane. Mateus 26, 36 diz o seguinte: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Pedro e filho do Zebedeu, os filhos de Zebedeu, sabiam a verdade, tinham um pacto com Jesus. E Jesus diz: fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus vai orar. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando: meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. As únicas pessoas que Jesus confiava naquele momento não vigiavam, estavam dormindo. Essa é a primeira característica daquele que não é responsável. Ele quer dormir. Ele quer fingir que não é com ele. Deus leva ele num lugar que ele tem que falar de Cristo, ele não fala. Ele está dormindo. A gente quer convencer pessoas da igreja A ou B e vir na nossa. Mas o reino dos céus não cresce quando uma pessoa sai da denominação A e vai para B. O reino dos céus cresce quando um pecador se arrepende do seu pecado. Então nós como igreja, nós não estamos querendo ser mais atrativos que ninguém. Porque não há nada mais atrativo do que Cristo. Pregue Cristo. Se você não achar suficiente, então você está pregando errado. Se Cristo não for o suficiente para conduzir o seu ministério, então você tem alguma coisa errada. Não há nada mais atrativo
do que Jesus Cristo. Mas achou-os dormindo. Agora o mais interessante é o seguinte: e disse a Pedro. Agora tem algum problema. Jesus levou Pedro e os filhos de Zebedeu. Jesus levou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Mas quando Jesus vê todos dormindo, Jesus fala com Pedro. Não é com qualquer um, é com Pedro. O trato com Jesus era com Pedro, não era com todo mundo. Jesus disse a Pedro: então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Deus puxa a orelha de Pedro. Tinha 3 dormindo e Jesus puxa a orelha de um. Por quê? Mateus 16, 13. Pedro sabia quem era Jesus. Jesus pergunta: quem dizes que eu sou? E Pedro diz: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Naquele momento Pedro tem uma revelação de quem Jesus é. Ou seja, ele não é mais o mesmo. Então quando Jesus chega e vê todo mundo dormindo, ele diz: Pedro, seja responsável pela revelação que eu te dei. Você não quis a revelação, Pedro? Então eu vou tratar com você. Pedro poderia se rebelar e dizer: por que eu, Deus? Eu estou dormindo, mas está todo mundo dormindo. E Jesus olharia para ele e diria: mas você sabe a verdade. Eu revelei coisas para você que eu não revelei para outros. Tem promessas que eu dei para você que eu não dei para outros. No oculto fui eu que falei com você. Começa a ser responsável por aquilo que eu estou te dizendo. Começa a ser responsável por aquilo que eu estou te mostrando. Seja responsável por aquilo que você sabe. Olha para quem está do seu lado e diz: quer reconstruir um novo mundo? Se prepare. Você vai ser cobrado em dobro. Deus só requisita muito de alguém quando ele investiu pesado. Então, se você sente que Deus está te moendo nos últimos dias, que Deus está falando com você nos últimos dias, que Deus está tentando te colocar no prumo, se prepare. Revelações grandes estão por vir, coisas que você nunca ouviu. Você vai abrir a Bíblia e vai ver coisas que você nunca viu, vai entender coisas que você nunca viu. Porque leva tempo para Deus fazer de repente. Leva tempo para Deus fazer de repente. Seja responsável por aquilo que você sabe. Pedro já entendeu. Eu tenho que ser responsável. Ele desce do Getsemane, o que ele faz? Nega Jesus 3 vezes. E aí o que ele resolve fazer? Arrependido. João 21, entendeu tudo. O Filho do Deus vivo, o homem que andou sobre as águas. Em João 21:1 diz o seguinte: depois que Jesus já havia ressuscitado, depois disso Jesus se manifestou outras vezes aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. O pescador resolveu pescar de novo. Sendo Pedro pescador, voltou a pescar. Só que agora não é mais qualquer Pedro. Porque quando Pedro foi chamado, Jesus disse para ele: eu vou te fazer pescador de homens. Você está querendo pescar peixe, meu filho? Fiquei 3 anos modelando o seu ministério e é para lá que você vai voltar? 3 anos Jesus modelou o ministério de Pedro para ser pescador de homens. E quando dá tudo errado, ele volta a pescar. Só que não dá certo.
fica a noite inteira pescando e não pega nada. Jesus então diz, jogue do outro lado. E eles pegam os peixes. Jesus chama eles de volta. Quando eu li esse texto, projetos pessoais, no meu trabalho, e nessa semana eu estava na expectativa de fechar um contrato no meu trabalho. Tudo dizia que ia dar certo, e deu errado. E eu fiquei a semana inteira questionando a Deus. Porque vez ou outra a gente volta à imaturidade e começa a questionar Deus. E aí Deus me levou a esse texto. Deus disse para mim, Luiz, você está tentando pescar peixes e eu estou tentando te fazer pescador de homem. Começa a decidir o que você quer. Você quer pescar peixe ou você quer pescar homens? E aí Deus falou para mim, enquanto você não entender seu propósito, não vou colocar peixe na sua rede. Enquanto você não entender o seu propósito, você vai pescar e não vai dar certo. Mas eu creio que se nós nos colocarmos na posição que Deus tem para nós, não vai ser a gente que vai buscar o peixe, é o peixe que vai pular na rede. É a moeda que vai aparecer na boca do peixe. Não você, eu que vou lá buscar. A bênção vai vir até mim. Quantos querem isso para suas vidas nesses próximos anos? Diga de novo, seja responsável por aquilo que você sabe. Sendo Noé agricultor, plantou uma vinha e embebedou-se. A regra, a aliança que Deus tinha com Noé era clara. Sejam fecundos e multipliquem. O que Noé faz? Constrói uma vinha na terra que Deus deu. Olha para quem está do seu lado e diz, não use a promessa de Deus em benefício próprio. Para de construir vinha naquilo que Deus te deu. Qual que foi a promessa? Sejam fecundos e multipliquem-se. Para de tentar usufruir daquilo que Deus está te dando. Para de tentar se aproveitar da atenção que você tem quando você desce desse altar. Para de se aproveitar da confiança que Deus tem. Deus deu a você pelas pessoas, porque Deus te usa. Não tente se aproveitar daquilo que Deus te deu. Ele planta uma vinha na terra que deveria ser reconstruído. Porque Noé não entendeu o que ele estava gerando. Ele não entendeu o propósito. E quando eu olho isso, eu lembro muito de Agar. Abra comigo, Gênesis 16, 8. Gênesis, capítulo de número 16, versículo 8. Agar era serva de Abraão. E Agar era fértil. Mas Sara, a mulher de Abraão, não era. Então Agar era perseguida por Sara, porque não conseguia gerar filhos assim como ela. Ela era uma mulher sendo perseguida dentro da própria casa por ser fértil. Ela então engravida de Ismael. E ela resolve fugir. Ela sai para o deserto. Deus então fala com ela. Gênesis 16, 8. Perguntou-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai. A primeira coisa, ela não diz para onde ela ia, ela só diz, eu estou fugindo. Porque quem sai da casa sem direção não sabe para onde vai. Quem sai da casa impulsionado pelas suas próprias vontades não sabe para onde vai. Então Deus pergunta, para onde você vai? Ela, estou fugindo. Sara está me perseguindo, eu estou fugindo. Mas o texto continua.
Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor justifica por quê? Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou. Ela não percebeu que aquilo que estava sendo gerado nela era filho da casa, não era dela. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem muitas pessoas que fazem porque Deus tem misericórdia da casa. Tem muitas pessoas que sobem no altar porque Deus tem misericórdia da casa. Tem muitas pessoas que pregam porque Deus tem misericórdia da casa. Muitas pessoas são curadas porque Deus tem misericórdia da casa. O problema é que a pessoa faz tudo e quer sair. Só que ela esqueceu que o filho é da casa. Aí sai daqui da denominação A, vai para a denominação B, não dá certo. Por quê? A bênção era da casa. A unção era da casa, o poder era da casa, a presença era da casa. Os dons eram da casa. Aquilo que estava sendo gerado nela não era dela, era da casa. E quem sai da casa sem liberar aquilo que Deus deu, sai com espírito de fugitivo e não de enviado. Olha para quem está do seu lado e diz: se for sair, sai com espírito de enviado, não de fugitivo. Porque quem sai com espírito de fugitivo, a bênção fica na casa. Quantos estão entendendo aquilo que está sendo ministrado nessa noite? Noé então resolve plantar vinhas naquilo que Deus deu. E o texto vai dizer em Gênesis 9, versículo de número 22, versículo de número 22, que diz: Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Quem rompeu com a aliança foi Noé, mas quem reparou aqui, o que você não reparar em vida, a sua descendência vai reparar. Mas a aliança que Deus tem não vai ser quebrada. Se você recusar o chamado que Deus tem, Deus vai levantar os seus filhos. Mas aquilo que você não reparar, a sua descendência vai reparar. Zacarias era sacerdote. Deus diz para ele: você vai ter um filho. E ele diz: como eu vou acreditar nisso? Incredulidade. Resultado: João Batista, um homem que pregou sobre um cordeiro sem conhecer. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aquilo que o pai não fez, Deus corrigiu nos filhos. E quando eu olho para a igreja aqui, eu vejo que Deus está trazendo uma descendência que vai reparar aquilo que os antigos ainda não fizeram. Deus vai levantar filhos e filhas, jovens, pessoas que vão reparar aquilo que não foi reparado ainda. Cã vai falar para os 2 irmãos. Versículo 23. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os ombros e, andando de costas com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai. 2 jovens, 2 filhos. Eles poderiam ter ouvido aquilo e se revoltado com o pai. Como meu pai vai fazer isso com a aliança que Deus deu? Mas quando eles ouvem, eles entram na tenda e cobrem a nudez do pai. Eu creio que o Senhor está levantando uma nova geração, uma geração de jovens que vão entrar na tenda e cobrir a nudez daqueles que se perderam. Deus está levantando uma nova geração, desde o começo do ano de 2026,
Toda vez que eu vou orar para Deus me dar uma palavra, Deus fala: Luiz, use a sua voz para dizer: eu estou levantando uma nova geração. Você vai ser minha voz, eu estou levantando uma nova geração. Nos próximos 50 anos dessa igreja, Deus está levantando uma geração de jovens que vão cobrir a nudez da sua família, que vão cobrir a nudez do casamento dos seus pais. A Bíblia diz que quando Isaac e Abraão iam oferecer um sacrifício, Isaac carregava a lenha nas costas e Abraão ia com o braseiro. Aqui Deus está sendo simbólico. Deus está dizendo: para aquilo que eu vou fazer, eu quero jovens fortes para carregar a lenha e homens experientes para manter o fogo aceso. Eu quero homens experientes para manter o fogo aceso e jovens que vão carregar a lenha para superar a força daqueles que não têm. O problema é que a gente tem um conflito de geração hoje em dia. Tem muita gente que sabe carregar a lenha, mas não sabe manter o fogo aceso. Ele sabe carregar a lenha, ele ajunta todo mundo: vamos fazer, não, vamos marcar. Ele marca, liga para as pessoas na hora que está todo mundo reunido e o fogo começa a pegar, ele não sabe o que faz. Reúne os jovens, está todo mundo reunido, os eventos estão acontecendo, está tudo dando certo. Ao invés de continuar, ele não sabe o que faz. Porque a pessoa que carrega a lenha não sabe manter o fogo. Sabe por quê? Porque fogo não se apaga, se organiza. Do outro lado, pessoas que sabem manter o fogo aceso, mas não tem mais força para carregar a lenha. Não tente ajuntar um fogo que você não tem mais força para carregar. E na hora que chega, Isaac seria oferecido como sacrifício. Isaac pergunta para Abraão: onde está o cordeiro? Eu não vejo. Olha para quem está do seu lado e diz: menino não vê cordeiro. Quem é menino não vê cordeiro. Quem é menino carrega a lenha, não vê cordeiro. Abraão olha para ele e diz: pois Deus proverá um cordeiro para si. Eu creio que nesta igreja tem homens experientes que sabem que o cordeiro já está pronto. O cordeiro já está pronto, está aguardando o momento onde ele vai descer sobre a terra e vai arrebatar a sua igreja. Quantos aqui já sabem que o cordeiro está pronto? Menino não vê cordeiro. Quem viu foi Abraão. Então, meninos que estão aqui, meninas que estão aqui, você não vê o cordeiro? Calma. Porque os mais velhos sabem que o cordeiro está pronto. O que falta para nós rompermos é maturidade. Repita comigo: maturidade. É isso que falta para nós. 2 jovens tiveram a maturidade de ver o pai nu, corrompido, e tiveram o respeito de cobrir aquilo que tinha sido. O problema é que nós queremos acessar alguns lugares em Deus que nós não temos maturidade para ir. Em Gálatas capítulo 4, versículo de número 1, existe uma promessa, uma declaração que eu tomo para mim, que diz o seguinte: mas digo, Gálatas 4:1, digo porém, que o herdeiro, enquanto menino, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Para pensar isso. Um menino, ele é herdeiro. Ele tem por direito acesso àquilo que ele quer do pai. Mas o texto diz que enquanto ele for menino, ele não vai diferir de um escravo. Porque o escravo trabalha e não vê o fruto daquilo que vem.
enquanto eu ainda for menino, eu vou trabalhar e não vou ver o fruto daquilo que eu vejo, daquilo que eu trabalho. Eu posso ser a primeira pessoa a chegar e a última a sair. Eu posso estar presente em todos os cultos. Eu posso estar presente em todos os eventos. Enquanto eu for menino, eu não vou diferir de um escravo. Olha para quem está do seu lado e diz: não tente comprar o amor pelo serviço. Não há nada que você possa fazer para merecer o amor dele. Então não ache que a sua dedicação extrema vai fazer as coisas acontecerem. Porque se você não for maior de idade, se você não for maduro em tudo aquilo que você faz, você vai continuar sendo um eterno herdeiro que nunca acessa aquilo que Deus tem. O que mais nós vemos nas redes sociais são isso: pessoas indo em eventos A, congressos B, tentando se esmerilhar para ter algo que já são delas por direito. Eu quero os dons, então, mas eu vou no congresso do pastor X, porque lá, a partir daquele momento, vai dar certo. Eu vou aqui, entrar no meu YouTube, no meu cardápio gospel, clicar num pastor e assistir, e aí depois disso, quando isso acontecer, aí sim, as coisas vão dar certo. É menino. Em nada difere de um escravo. Ainda é menino. Aquilo que Deus tem para você já está em você. Já está em você. Deus soprou isso quando você foi gerado. Já está em você. Você só precisa se colocar na posição para que aquilo que está sendo gerado venha sair para fora. Quantos estão entendendo? O próprio Jesus diz isso. Em João 8,34. Jesus é muito claro. Que diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo mundo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. Já o filho fica para sempre. O que Jesus estava falando? Quem é escravo, ele vai vir, vai trabalhar e vai embora. Ele vai entrar, vai fazer e vai embora. Porque ele quer comprar o amor de Deus e a bênção que Deus tem pelo serviço. Ele acha que se ele fizer mais, as coisas vão dar certo. Só que o problema do ministério não é que o louvor não está afinado. O problema do ministério é o pecado. O problema do ministério não é que fulano A prega melhor do que fulano B. O problema é o pecado. Deus não precisa da nossa rede social estar bonita para fazer alguma coisa. Deus não precisa do Instagram bonitinho para fazer alguma coisa. Se Ele quiser, Ele traz pessoas aqui agora, enquanto nós estamos aqui. Ele não precisa disso. Pare de achar que as suas técnicas, seus planos vão fazer alguma diferença. Senão você vai ser aquele que vai entrar na casa, trabalhar e ir embora. Mas Jesus diz: o filho, ele permanece na casa. O filho permanece. Eu não estou falando dessas quatro paredes. O filho sabe que ele não precisa. Porque ele já mostrou tudo o que ele precisava no secreto com Deus. Quando vem aqui, ele só vem desfrutar daquilo que ele já estava construindo. Quantos estão entendendo? E aqui eu falo para os líderes: se nós quisermos atingir um novo nível, um novo degrau, nós temos que parar de gerar filhos e começar a gerar os próximos pais. 1 Samuel 16, 20, abre comigo. 1 Samuel 16, 20. Que diz assim: então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por meio de Davi, seu filho.
Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Até aqui. Saul, rei de Israel, olha para Davi, o futuro rei. Ele gosta dele e diz: você vai ser meu escudeiro. Eu vou colocar você debaixo da minha asa. Você vai ser meu escudeiro. Quando você olha isso e você analisa os salmos, você percebe que Davi nunca escreveu um salmo enquanto estava na casa de Saul. Ele nunca produziu nada enquanto estava lá, porque havia uma promessa dele de ser rei. Mas quando Saul submete ele às suas próprias vontades, ele não produz. E tem muitos líderes questionando: mas o povo não faz, mas o povo não se dedica. Mas fulano A, fulano B está espalhando fofoca, fulano C, ele trata como filho. Aí quando aparece alguém que prega muito, ele fala: não, calma aí, vamos conversar. Ele quer colocar na asa. Só que quando eu pego alguém que é chamado para um reino e submeto à vontade de um indivíduo, eu mato aquela semente. Nesses próximos anos, Deus vai levantar pessoas que são para esta cidade. Não vão ser para esta igreja, vão ser para esta cidade. Que vão ser ferramentas, canais de unção de Deus para esta cidade. Não vão ser submetidos a uma denominação. E se alguma denominação tentar submetê-los à sua própria vontade, essa semente vai morrer. Olha para quem está do seu lado e diz: você conhece algum Davi? Não submeta a sua vontade. Põe-se de pé. Mas eu encerro. Deus está levantando uma nova geração. Deus hoje, nessa noite, está reconstruindo um novo mundo. Deus não te trouxe aqui só para celebrar. Deus não te trouxe aqui para comemorar. Deus te trouxe aqui porque esse vai ser um marco. Depois deste dia, pessoas vão se lembrar disso. Hoje Deus está te chamando para sair da arca e dizer: vamos construir um novo mundo juntos. E eu quero orar com você. Mas primeiro, eu quero chamar todos os jovens aqui. Todos os jovens, venham aqui na frente. Pode vir, pode vir. Venham aqui na frente. Todos os jovens, todas as igrejas, venham aqui. Deus tem uma promessa sobre vocês, venham. Venham aqui, todos os jovens. Deus tem uma promessa sobre a vida de vocês. Deus não trouxe vocês aqui à toa. Eu disse que Deus está levantando uma geração. E eu creio que ouviram aqueles que precisavam ouvir. Vocês. Se vocês estão aqui é porque vocês precisavam ouvir isso. É porque aquilo que Deus está fazendo envolve vocês. Existe um plano na vida de cada um aqui. Cada um aqui tem as suas angústias, os seus medos, coisas que o assolam. Mas Deus vai começar a partir de hoje algo dentro de vocês. Aquele choro vai começar a parar. Deus vai começar a falar no ouvido de vocês. Vocês vão abrir a Bíblia e as coisas vão parecer diferentes. Naqueles dias difíceis, eu vou tocar no coração de vocês, diz o Senhor. Eu estarei contigo todos os dias. As palavras que eu já disse para vocês, elas não são mentira. Hoje eu estou fazendo algo novo.
Hoje eu estou plantando no coração de vocês uma nova semente. E nos próximos dias vocês vão se incomodar. Vocês vão entrar na igreja e não vai parecer mais a mesma coisa. Vocês vão ouvir alguém pregando e vão falar assim: nossa, ele poderia ter falado isso. Deus me deu agora. Vocês vão ver alguém servindo e vão falar assim: Deus, eu quero isso para mim. Eu quero essa bênção sobre a minha vida. Vocês não vão conseguir mais descansar, porque Deus soprou um espírito sobre o coração de vocês. E o espírito de vocês só se sente completo quando está diante do Pai, que foi o espírito que o gerou. Saídas com os amigos não vão dar mais o mesmo prazer. Baladas não vão dar mais o mesmo prazer. Saidinhas não vão dar mais o mesmo prazer. Porque o espírito quer se comunicar com o Deus que o gerou. E hoje eu profetizo sobre a vida de vocês, que vocês serão jovens que vão mudar essa cidade. Vocês são a nova geração que eu, Deus, estou levantando. Eu declaro sobre a vida de vocês algo diferente, uma unção que ninguém nunca viu. As famílias que vocês achavam que não tinha mais jeito, eu vou levantar vocês para cobrir a nudez deles. Eu vou levantar vocês. Não vai ser pastor. Sabe aquele pai problemático? Sabe aquela mãe problemática? Quem vai curar é vocês. Não vai ser pastor. Vocês vão levantar a mão e vai dizer: em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha casa que toda obra maligna, toda seta do inferno, toda potestade vai ter que bater em retirada, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu tiro tudo. Hoje eu declaro e eu derramo óleo sobre a cabeça de vocês. Nada mais vai ser igual. Vocês vão se lembrar desse dia. Escreve o que eu estou falando. E eu só estou fazendo isso porque Deus me pediu para fazer. Deus diz: Luiz, você vai chamar eles aqui na frente, porque os que ouviram são os que eu vou levantar. Tinha que ouvir aqueles que precisavam ouvir. E agora vocês vão orar e vai dizer: Senhor, eu quero isso. Eu tomo posse. Eu não aceito mais isso dentro da minha casa. Eu não vou mais entrar aqui nessa igreja só para cumprir um papel e vou embora. Não. Eu assumo a minha posição. Eu sou responsável por aquilo que eu sei. E onde vocês estiverem, Deus vai colocar situações onde vocês vão poder falar de Deus para outras pessoas. E Deus vai te lembrar do que eu estou te falando. Lembra daquele dia? Seja responsável, fale de Deus para essa pessoa. Seja você a transformação. Sê tu uma bênção, em nome do Senhor Jesus. E eu quero chamar os líderes, porque eles vão declarar sobre a vida desses jovens aquilo que Deus tem preparado. Pastores, líderes, presbíteros, diáconos, evangelistas, venham.